O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje a liturgia, já de primeiro momento, nos lança uma pergunta decisiva. Uma pergunta que precisa tocar o cerne das nossas vidas, o mais profundo das nossas vidas. Quem enviarei? Quem irá por nós? É o próprio Senhor que nos pergunta hoje. Quem Ele enviará para proclamar a sua palavra? Quem Ele enviará para levar a sua mensagem, a sua boa nova a todos? Então essa precisa ser uma pergunta decisiva para nós, porque a resposta é decisiva. A resposta que o profeta diz, né? Aqui estou, envia-me, precisa ser a nossa resposta hoje. Isso aqui decide muitas coisas na nossa vida. Essa prontidão, essa obediência, esse despojamento, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, né? Os discípulos deixaram tudo e seguiram o Senhor imediatamente. E a primeira leitura: aqui estou, envia-me. Hoje nós precisamos também ter o coração aberto a este chamado do Senhor. Precisamos ter o nosso coração muito atento a essa pergunta. O Senhor precisa de pessoas que falem dele. O Senhor precisa de anunciadores. O Senhor precisa de missionários, de pregadores, de evangelizadores. O Senhor precisa de bons exemplos. Ele precisa de nós. Precisa que nós sejamos esses bons exemplos. Precisa que nós sejamos esses anunciadores. Seja com palavras ditas, seja com as palavras da nossa vida, seja com a nossa própria vida. E anunciar com vida pode ser no nosso dia a dia, ou pode ser através da morte também. Então hoje nós estamos aqui escutando essa palavra do Senhor, escutando tudo isso que Jesus hoje nos diz, né? Escutando o que a igreja nos proclama. Qual é a nossa resposta hoje? Aqui estou, envia-me, ou aqui estou, mas não olha para mim? Qual é a nossa resposta hoje? Então precisamos pensar muito bem nisso. Dando a resposta positiva ao Senhor, nós sabemos que os nossos problemas não serão evitados, né? Quando nós respondemos que nós estamos aqui e nos colocamos a ser enviados, os nossos problemas não são resolvidos. Muito pelo contrário, talvez possam aparecer outros problemas na nossa vida, outras dificuldades tantas, talvez até maiores do que quando nós negávamos o Senhor. E aqui com certeza todos nós temos experiência disso, né?
Quanto mais nós rezamos, quanto mais penitências nós fazemos, quanto mais nós participamos da igreja, parece que mais perseguições nós enfrentamos, e é verdade. Isso acontece mesmo. Então nós precisamos estar muito conscientes disso. Quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais as coisas do mal vão querer nos afastar dele. Mais tentações nós vamos sofrer. Mais obstáculos aparecerão nas nossas vidas. Mais chances de estar de estar longe de Jesus nós teremos. Então hoje nós precisamos deixar para trás o medo. O próprio Senhor hoje nos chama. O próprio Senhor hoje, Ele vem também visitar a barca da nossa vida. A barca da igreja, essa barca de Simão Pedro, na qual Jesus sobe, é a barca da igreja hoje. E de novo Ele vem. De novo o Senhor Jesus sobe na barca da igreja para ensinar as pessoas. E hoje Ele nos chama. Hoje Ele nos dá a ordem, muito mais do que somente um chamado, é uma ordem. Avança para as águas mais profundas. Lançai as vossas redes para a pesca. Então hoje também essa palavra precisa ecoar de uma maneira muito diferente no nosso coração. Avançar para as águas mais profundas. Jesus hoje exige que nós deixemos as futilidades da vida. Hoje nós precisamos abandonar as futilidades. Abandonar a superficialidade da nossa vida. Deixar de ver as coisas somente pelo raso. Às vezes nós temos esse defeito. Nós conhecemos as coisas de Deus, conhecemos as coisas da igreja, amamos as coisas de Deus, mas amamos somente na superficialidade. Amamos às vezes somente naquilo que é raso. Esquecemos de ir até o profundo. Esquecemos de ir até o profundo do coração de Jesus. Esquecemos de ir até o profundo das nossas próprias vidas, até a profundidade, a radicalidade da palavra de Deus. Nós temos medo. Por que que nós ficamos nas coisas fúteis? Por que que nós ficamos nas coisas superficiais? Porque quando nós avançamos para as águas mais profundas, nós nos comprometemos. E nós temos medo de nos comprometer com Jesus. Porque Ele pede de nós coisas difíceis. É difícil, foi difícil para Pedro, Tiago, João deixarem as barcas. Foi difícil para eles deixarem as coisas da sua subsistência, da sua vida. Era com isso aqui que eles ganhavam a vida. Com certeza foi difícil. Com certeza foi difícil insistir mais uma vez na pesca. E a nossa vida é assim também. Às vezes nós lançamos as redes no nosso dia a dia. Nós falamos de Deus, sim. Nós proclamamos as coisas de Deus. Nós tentamos fazer as coisas de Deus, mas parece que nosso esforço é inútil. Às vezes nós falamos as coisas e tentamos atingir o coração do outro, mas parece que é inútil. Nós rezamos e parece que as coisas não se ajeitam. Nós precisamos hoje ter uma coragem diferenciada, uma coragem nova, uma santa coragem hoje, e escutar esse mandato do Senhor. Avançar para as águas mais profundas, tentar de novo, e tentar de novo, e tentar quantas vezes for necessário. Às vezes nós desistimos muito fácil, às vezes nós estamos também cansados, né? Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Às vezes nós trabalhamos também noites e noites da nossa vida, dias e dias, anos e anos. Parecem esforços inúteis, mas nunca são. E aí nós precisamos passar para a segunda parte da fala de São Pedro. Em atenção à tua palavra eu vou lançar as redes. Em atenção, em obediência à palavra de Deus, em obediência à vontade do Senhor, nós tentamos de novo. Então nós não podemos desistir. Seja aquilo que nós estejamos buscando da parte de Deus, não desistamos. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de avançar para a profundidade da nossa espiritualidade. Precisamos crescer, avançar para as águas mais profundas significa crescer, significa amadurecer. Precisamos hoje crescer. Crescer na vida espiritual, crescer nos nossos sacrifícios, crescer nas nossas relações uns com os outros. Amadurecer a nossa consciência, amadurecer o nosso amor. Temos sim os nossos medos, temos os nossos limites, temos nossas fraquezas. Eu tenho as minhas fraquezas, os meus limites, mas não posso ficar somente nessas fraquezas. Às vezes nós temos infelizmente o
o negativismo, né, de olhar somente para os nossos defeitos e esquecer de olhar para a graça de Deus. E que bonita a segunda leitura, né? A graça de Deus em mim não foi estéril, vai dizer São Paulo. Ele sabe que ele é o menor dos apóstolos. Ele se vê como um abortivo, como alguém que não merece a graça de Deus, e nós não merecemos mesmo. Mas a graça de Deus em nós nunca é estéril. Se Jesus manda nós avançarmos para as águas mais profundas, Ele nos dá força, Ele nos dá capacidade, Ele nos dá condições. O Senhor nunca vai nos abandonar no meio do mar. O Senhor nunca vai deixar a nossa barca naufragar. O Senhor nunca vai abandonar a igreja. Por que nós temos tanto medo então? Por que nós ficamos sempre com o pé atrás com o Senhor? Se o Senhor pede, Ele confia. Se o Senhor propõe às nossas vidas alguma coisa, Ele sabe que nós podemos fazer. Confiemos na graça de Deus. A graça de Deus é a bondade dEle que acontece nas nossas vidas. É a bondade dEle que vem preencher aqueles espaços que as nossas qualidades, as nossas coisas não conseguem preencher. Nós temos muitas coisas boas que Deus nos deu, mas às vezes essas somente não são suficientes. Precisamos confiar na graça de Deus. Precisamos rezar, precisamos ter coragem e precisamos confiar nessa graça. Não precisamos ter medo. Hoje então precisamos ter também duas atitudes. Precisamos ser pescadores de homens. Pescar homens e mulheres para o Senhor. Às vezes nós somos egoístas, né? Queremos com os nossos bons exemplos, queremos às vezes com o nosso orgulho, com a nossa vaidade espiritual, intelectual e qualquer outra que seja, queremos pescar as pessoas para nós. Cuidado com isso. Eu não posso, como padre, atrair as pessoas para mim, preciso atrair as pessoas para Jesus. Todos nós precisamos fazer isso. Pescadores de homens para o reino de Deus. E precisamos também hoje permitir que o próprio Senhor hoje nos pesque. Que Ele venha até a nossa vida, que Ele tome posse da nossa vida, que Ele seja o nosso Senhor, que Ele tome as rédeas da nossa vida, porque às vezes nós somos teimosos, nós somos desobedientes, e queremos nós tomarmos as rédeas das nossas vidas e andar para qualquer caminho. Que Ele tome as rédeas da nossa vida, que nós estejamos nas redes do Senhor, para que nós possamos aprender aquilo que é necessário, aquilo que é bom para nós. Que o Senhor Jesus hoje então nos ensine essa confiança. Que o Senhor hoje nos ensine que é nele que nós precisamos, que é dele que nós precisamos estar perto, que é com Ele que nós precisamos caminhar, e que a graça dele nunca é estéril em nossas vidas. Num coração aberto, a graça de Deus pode fazer milagres, pode fazer grandes coisas. Quando nós confiamos no Senhor, como os discípulos aqui confiaram, quando eles lançaram as redes, eles ficaram impressionados com a pesca. Se nós também formos para as águas mais profundas, se nós obedecermos ao Senhor todos os dias da nossa vida, se nós confiarmos na sua graça, nós vamos ficar impressionados também com aquilo que nós vamos ter em nossas vidas. Então que o Senhor Jesus hoje abra o nosso coração, que Ele possa nos ensinar na confiança, na simplicidade, nos nossos limites, mas na sua misericórdia, que Ele é sempre bom, que nós não precisamos ter medo. Deus nos ajude.